E aí o Japão, né? Vinha um governo longo, da chamada Era Edo. Nessa Era Edo, o Japão está fechado para o Ocidente, para não dizer que estava fechado totalmente. Uma vez por ano, tinha uma semana aberta ao comércio com os estrangeiros. Uma semana por ano. E dentro do Japão, esse governo Edo ele estava dividido entre grupos familiares. Teve origem lá no chamado shogunato. Os primeiros shoguns eram chefes militares, mas aos poucos, com o passar do tempo, foram se tornando grandes famílias e aos poucos nós temos poucas famílias controlando toda a política no Japão. E o imperador vai ficando cada vez mais fraco. Nesse momento de fraqueza, que acontece ali em 1853, né, a visita do almirante americano, que força a abertura dos portos japoneses aos ocidentais. E eles não têm opção, eles vão ter que abrir mesmo. Aí os americanos passam agora a ter uma influência forte, isso é 53, mas aí nós temos 53, depois chega a 61, né? 61 as coisas complicam lá, né, para os americanos, né? Então os japoneses vão ter um tempo para respirar. E é nesse momento que eles têm um tempo para respirar que eles começam a repensar o que eles precisam fazer. Primeiro que eles não fizeram conflitos com os americanos, eles negociaram. A negociação foi desvantajosa? Foi, mas é melhor você negociar antes de um conflito do que negociar depois de perder uma guerra, né? E eles fazem isso aos poucos, observando o que aconteceu no entorno, eles resolvem que deve haver uma modernização. Aí você tem a saída dessa dinastia Edo e a entrada da nova dinastia, um jovem monarca que vai inaugurar a chamada Era Meiji. Primeira coisa, tem que destruir esse modelo do shogunato. Então vai ter uma guerra civil, e aqueles que acabarem concordando vão ser beneficiados, vão ficar do lado do imperador. Aqueles que não concordarem vão ser combatidos até serem destruídos. Aqui tem selo em homenagem ao centenário da abertura do Japão, 1853, aqui é o Comodoro Perry. E aí essa guerra acontece entre 1868 e 69. É exatamente 68 que acaba a Era Edo, né? Nessa guerra civil contra o shogunato. Edo é o antigo nome de Tóquio. Essas famílias desses shoguns que ficam do lado do imperador, eles começam a ganhar vantagens. Então começa a haver um direcionamento para essas famílias para participar desse processo de modernização. Aí vão surgir as chamadas Jaibatsu, que são as indústrias familiares no Japão. Uma das mais conhecidas que existe até hoje é a Mitsubishi. Nesse processo aí você tem uma forte modernização, tanto de tecnologia industrial quanto militar. Qual é a ideia do Japão? Avançar em direção aonde? Em direção à China. E nós vamos ter ali em 1895 uma guerra com a China. E nessa guerra com a China, mais uma vez o imperador mostra que não é capaz de proteger o país, né? Porque o Japão vence a China. Olha que coisa, né? Vence a China e impõe um tratado. Com esse tratado, a China vai perder territórios importantes. Vai perder, por exemplo, a Coreia, vai perder Taiwan, que na época era chamada de Ilha de Formosa, e parte da Manchúria. Então o Japão vai começar a entrar na Manchúria. O interessante disso é que esse avanço do Japão na Manchúria vai acabar criando um atrito com outro país europeu que tinha interesses na Manchúria. Que país era esse? Vocês imaginam? A Rússia. A Rússia. Então, olha que interessante, ó. A guerra sino-japonesa, ao final, ela causa um avanço japonês em direção à Manchúria. Com esse avanço japonês em direção à Manchúria, vai começar a haver conflitos com a Rússia. E o inevitável vai acontecer. Olha só, 1895, a guerra da China com o Japão. 9 anos depois, né, porque é 1904, você tem a guerra do Japão com a Rússia. Exatamente ligando uma coisa a outra. E no final das contas, mais uma vez, aquilo que nós já sabemos, né? O país que conseguiu se modernizar e se industrializar, independente do tamanho, vai ter vantagens. A Rússia, o gigante russo, acaba sendo vergonhosamente derrotado. A marinha russa é destruída, né, pelos japoneses.